Vivemos tempos em que o sofrimento grita de todos os lados. Transtornos mentais devastam famílias, o trauma de abusos silenciosos corrói a alma e a corrupção moral, travestida de normalidade, adoece sociedades inteiras. Mas será que toda essa dor vem apenas de fora? Ou será que também somos autores, mesmo que inconscientes, de parte desse sofrimento que tanto nos fere? Neste vídeo, não apontamos dedos, mas acendemos luzes. Falamos da dor que nos impõe e da dor que, por omissão, indiferença ou negação, também causamos. É preciso coragem para olhar nos olhos do mal, seja ele o abuso ignorado, o aborto tratado com indiferença ou o prazer disfarçado pela perversidade. Fala da importância da coragem para nos perguntarmos: tenho sido parte da cura ou do ciclo da dor? Este é um convite ao autoquestionamento ético, não como acusação, mas como possibilidade de libertação. Porque o sofrimento, quando compreendido com verdade, pode se tornar o primeiro passo da cura. Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de algo que eu tenho considerado urgente nos tempos atuais. Nos últimos 3 anos, eu tenho enfrentado uma fase difícil na vida. Vários problemas, várias situações trabalhosas que tomam tempo, que consomem a energia, principalmente problemas de distúrbios, problemas com uma pessoa da família, tanto que em fevereiro eu liberei um vídeo um pouco desesperada lá no Instagram, relatando um pesadelo que a gente está vivendo. E eu percebi que depois que eu passei a viver esses problemas, eu reduzi muito a minha produtividade. Porque eu acredito que as pessoas merecem um trabalho de qualidade e que, para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade, precisamos estar bem, precisamos estar coerentes com o que estamos falando, nós precisamos estar minimamente apresentável. E nos últimos 3 anos eu tenho vivido dificuldades nesse sentido. E eu gostaria de falar a respeito dessa questão espiritual que faz parte da vida, essa questão da energia que a gente constrói dentro de nós, que a gente transmite para as outras pessoas, como algo que precisa ser um campo de cultivo. Nós precisamos cultivar isso, porque percebo que nada no mundo, além da nossa própria espiritualidade, da nossa própria sensibilidade, com os nossos valores, com os nossos aprendizados, com os conceitos de valor que nós temos, só eles nos transmitem força para enfrentar diversos problemas, para atuarmos de uma maneira inteligente, sábia, equilibrada, ponderada, sensata. Eu peço desculpas pela minha voz, de vez em quando eu tenho dificuldades para engolir. Eu tive Covid em janeiro e estou com uma pequena sequela. Mas eu gostaria de falar a respeito dessa questão do sofrimento em vista de problemas, de transtornos que pessoas da família possam ter e que são fontes constantes de problemas. E eu reconheci, a partir da passagem do meu irmão, em agosto do ano passado, que eu entrei num processo de introspecção, de viagem para dentro, para me elaborar. Passei por algumas fases do luto, e hoje eu posso falar com equilíbrio, principalmente em honra a ele. Eu percebo que quando nós estamos vivendo fases difíceis, a gente se apaga, a gente se esquece das habilidades que temos, dos talentos, da nossa força. É como se entrássemos numa espécie de auto-hipnose para o dramático, para a tragédia, a catastrofização. Em quadros de depressão a gente percebe muito isso. A gente perde tanto a saúde hormonal, na questão dos hormônios da alegria, do bem-estar, que a gente começa a ficar meio negativo. Então eu percebi que nos últimos anos, enfrentando dificuldades que estavam muito diferentes de mim, porque eu passei a minha vida toda tentando me aprimorar, tentando me tornar um ser humano melhor, numa lapidação constante, porque eu acredito que a vida nos é dada para isso, para a gente se aprimorar. E, de repente, me deparo com a convivência com pessoas trágicas, pessoas primitivas, pessoas que não conseguem resolver as questões de uma maneira civilizada,
pessoas que precisam de ajuda e não aceitam ajuda, pessoas que não admitem que precisam de ajuda. E esse é um grande flagelo para muitas famílias que convivem com transtornos bipolares, transtornos de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial, que são transtornos que nos confundem a respeito de avaliar se aquilo é um problema de estrutura psíquica, se é um transtorno de humor, se é um transtorno, ou se é caráter, desvio de caráter, maldade, crueldade, perversão, né? Então, eu percebo que eu preciso falar a respeito do antídoto para isso. Eu percebo que não somente a nível micro, como macro, ou seja, acontecendo dentro de casa e fora de casa, a nível mundial, existem diversas forças que tentam oprimir as pessoas. E existe um interesse mórbido em relação a isso, sórdido, que é o controle das pessoas, né? É o controle da questão do dinheiro, que é uma doença, né? Eu penso que dinheiro é coisa maravilhosa, o dinheiro resolve problemas, quem tem dinheiro vive mais leve, porque dinheiro facilita muitas coisas, mas muita gente vive como se dinheiro fosse o único combustível para a vida. E custe o que custar, fazem tudo para terem dinheiro, para terem poder, e atropelam o maior valor, o maior tesouro que existe no mundo, que são as pessoas. Se tornam frios, se tornam cruéis, indiferentes, negligentes, porque o interesse particular é mais importante. Então, eu percebo que existem muitas forças atuando, principalmente nas mídias, em todos os tipos de mídias, que tentam nos confundir, tentam nos assustar, tentam nos colocar em pânico, tentam minar nossa autoconfiança, nosso bom senso. Fazem tanta apologia a tantas besteiras, a tantas coisas vulgares, fúteis, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vão transformando a sociedade numa espécie de selva de loucos, selva de desorientados, selva de pega para capar, sabe? E isso me faz lembrar a cartilha de Lenin, né? Se você não conhece as cartilhas de Lenin para você entender o que é a perversidade em ação, o pensamento perverso, né? Como o Estado fica acima das pessoas, o Estado, digo, o poder político, né? E custe o que custar, pelo poder se faz de tudo. Nós, então, sem percebermos, caímos num estado de cegueira em que, sem percebermos, vamos sendo destruídos no nosso caráter, vamos sendo destruídos no valor que recebemos dos nossos pais, esquecemos desses valores e vamos entrando na onda. As novelas, principalmente as novelas modernas, não vou citar rede de TV nenhuma, você sabe bem. As novelas são um mecanismo poderosíssimo de hipnose coletiva. E eu tenho percebido que há muitos anos elas estão a serviço de banalizar o crime, banalizar o erro e apologizar, a estimular a naturalização do que não é bom para nós. A vulgaridade, a libertinagem, a liberdade sem limites, o empoderamento de pessoas que ainda estão em processo de amadurecimento, então elas ainda não têm voz, não têm condições de julgarem suas próprias atitudes. Os jovens, por exemplo, né? Quando eu tenho o fenômeno, né? O pessoal que viveu na época da ditadura militar, herdeiros de uma educação muito rígida, tradicionalista, sofreram muito. Então passaram a criar os filhos com mais liberdade, com mais direitos de voz, porém não houve um limite nisso. E hoje nós vemos pessoas jovens levantando bandeiras, falando de coisas que não entendem bem, não conhecem a fundo, e entrando nessa onda do vale o que valer, pega para capar, o negócio é ser feliz, o negócio é ser quem eu sou. E antes da gente se formar, né? Antes da gente conhecer um pouco o mundo, um pouco as próprias atitudes diante das circunstâncias, o aprendizado das questões que organizam a sociedade. Então, eu estou preparando o campo para falar a respeito do que eu quero falar. Viver em sociedade exige de nós um domínio das regras. Um domínio das regras que organizam a sociedade. Então, nós sabemos que nos apropriarmos do que é do outro não é correto. Nós sabemos que qualquer atitude que possa ferir o eu de outra pessoa pode trazer sofrimento para essa pessoa. E sem percebermos, entramos nesse estágio, nesse âmbito
negando ou evitando pensar que essas atitudes vão nos prejudicar um dia, porque tudo tem ônus e bônus, tudo tem retorno, né? Então, eu gostaria de falar a respeito de Jung, quando ele, depois que rompeu com Freud, ele percorreu o mundo e descobriu que existiam semelhanças nas culturas entre os povos que nunca se viram. Então, dentre outras coisas, Jung percebeu que as pessoas todas buscam a mesma coisa: a validação, o pertencimento, o amor, a alegria, a necessidade de se realizar, de se sentir importante. E em todos os lugares, a política de dominação também sempre foi a mesma. E usam a tática do medo, a tática da dominação, para nos intimidar, para nos tornar fracos, para fazer com que a gente ache que a gente é fraco, para fazer com que a gente ache que a gente é impotente diante dessas questões. E agora eu vou entrar num assunto que é polêmico. Não estou aqui querendo meter o dedo no nariz de ninguém, certo? Não estou aqui querendo ofender ninguém, mas todo mundo tem um espaço de fala atualmente e eu aproveito o meu espaço, meu direito de dizer, né? Bem, em relação aos abusos sexuais, né? A gente, há algum tempo, ouviu falar de projetos que descriminalizam a pedofilia, que descriminalizam o assédio, o incesto de crianças. Eu creio que isso é uma ação do mal que existe nas pessoas, né? A gente tem a luz e a sombra dentro de nós, né? E eu creio que é o poder nas mãos de quem não está nem aí para a humanidade. Como psicóloga, eu posso afirmar sem nenhum medo de errar que o abuso sexual, independente se há uma consumação do ato ou se há apenas a insinuação, o toque, a invasão no corpinho da criança, é uma das maiores causas de sofrimento para uma pessoa. O corpo é a residência da consciência, é a residência do espírito. E quando alguém se apossa de um corpo que não é seu para o seu prazer, é banal, é criminoso, é diabólico. Se alguém questionar se eu acredito em diabo, não necessariamente. Diabo para mim é isso. É essa parcela de mal que existe nas pessoas que tem coragem de materializar o mal que existe nelas. E quando a consciência percebe que ela não é dona da residência que ela ocupa, essa pessoa perde uma grande conexão com a vida. Uma grande parte de sua conexão com a vida. E essa pessoa passa, às vezes, a desejar a morte, desejar o fim, porque esse tipo de crime, quando é praticado sobre as crianças, atua intimamente na capacidade da pessoa crescer com autoconfiança, crescer com sentimento de proteção que deveria ter vindo dos pais, dos adultos que estão ao redor. A criança cresce como se ela não tivesse direito à vida, como se ela tivesse vindo de intrusa, como se o descuido que ela julga que os pais tiveram, a negligência dos pais em não terem protegido, essa pessoa cresce se sentindo invalidada, destruída no seu eu. Essa pessoa desenvolve transtornos mentais que a tornam não produtiva na vida. A pessoa sente medo da vida. Ela tem uma sensação de perigo a todo instante. Ela não confia nos seus semelhantes. E o consultório está cheio de mulheres assim. Principalmente mulheres. Cheio de mulheres cujos titios as bulinavam. Falavam que as amavam, prometiam mundos e fundos, acariciavam de modo invasivo titios. E eu acredito que a pedofilia é uma responsabilidade de toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis por esses flagelos, porque é a negligência de quem está ao redor que permite que essas coisas aconteçam. Eu sei muito bem que a maior parte das mulheres criam os filhos sozinhas e muitas vezes elas precisam ir trabalhar e suas crianças ficam nas mãos de Deus. Só que Deus nem sempre dá conta de cuidar o tempo todo. A própria ação de não termos um respaldo de cuidado nos expõe à maldade das pessoas. Às vezes quem está incumbido de cuidar dessas crianças acaba cometendo esses crimes. Então eu lamento muito por todas as mulheres que não podem deixar seus filhos com pessoas confiáveis,
mulheres que passam fome, que aguentam humilhações no trabalho, que ganham uma miséria pelo trabalho que fazem. Tudo isso é perversidade que a gente vê na sociedade. E a gente precisa fazer de conta que não está acontecendo para a gente ser feliz, né? E eu fiz um esquema aqui para dar um roteiro na minha fala. Eu li há muitos anos atrás um livro do Nelson Rodrigues, O Casamento, que retrata muito bem essa questão do incesto, dos pais que se julgam donos das filhas. E foi muito chocante, porque eu era muito nova e esse livro caiu na minha mão e eu fiquei bem chocada. Então, eu gostaria de deixar bem claro que para aquelas pessoas que acham que ter prazer com corpinhos pequenos pode, a criança gosta, essas pessoas precisam de ajuda. Precisam muito de ajuda. Possivelmente foram vítimas também. E é absurdo a gente aceitar isso. Agora eu vou falar sobre o aborto. Eu conheço uma pessoa que foi uma querida pessoa do meu passado profissional, cuja infância era marcada por uma doçura muito grande, um conceito bonito de ser. E essa pessoa, no caminho da vida, viveu situações e ela foi se transformando. Tá certo, cada um de nós sabe de si, né? Cada um sabe o que quer fazer com o próprio corpo. O problema é quando as pessoas acham que isso tem que virar uma lei para normalizar o crime que elas querem cometer. Por que eu acho que é um crime esse absurdo de autorizar o aborto até os 6 meses? Porque eu tenho um exemplo na minha família de um primo que nasceu com 6 meses. Ele tinha 10% de chances de sobreviver. Mas o amor que existia em torno daquela criança era tão grande. E a fé que essa mãe, que esses familiares tinham, era tão grande. E a convicção dessa mãe ao afirmar aos médicos: meu filho não vai morrer. Meu filho não vai morrer. Aquela criança sobreviveu aos 10% de chance. E hoje é um homem de 43 anos maravilhoso que ajuda muitas pessoas. É uma pessoa boníssima, um filho maravilhoso, uma pessoa das melhores que eu já conheci. Quando alguém pensa em abortar, ela está matando uma vida assim. Não me interessa se a ciência diz que o cérebro não foi formado ainda, ou qualquer coisa nesse sentido. E eu falo isso não é por causa de qualquer conceito religioso, não. Eu falo isso porque, vamos falar de Brasil. Brasil é um país jovem. Brasil é um país jovem. Vamos fazer uma comparação. Em outros países mais velhos, na Europa, América, na banca de jornais existe uma latinha de moedas, de troco de dinheiro e o jornal do lado. As pessoas chegam, pegam o dinheiro, colocam na latinha, na caixinha, pegam o troco correto e levam seu jornal. Me fala se aqui no Brasil isso aconteceria. Aqui no Brasil, a gente pede uma refeição e chega uma comida que nem quando a gente não sabia cozinhar, não fazia tão mal. Aqui no Brasil, a gente faz um pedido, iFood, a gente espera 2 horas. Já me aconteceu. Aqui a gente vai a uma clínica e é atendido por pessoas que estão de mal com a vida e não sabem dizer bom dia, não sabem sorrir para a gente. E às vezes, em frente a elas está uma pessoa que está sofrendo horrores, sentindo dores, convivendo com o fim da vida de um ente amado, está ali buscando assistência e orientação. E eu penso que nos centros de saúde tinha que haver uma seleção de pessoas de melhor qualidade, melhor espírito. A gente contrata uma secretária e ela não acata o contrato feito, os horários marcados. Engana a gente, mente. A gente dá atendimento psicológico para alguns clientes e eles param o tratamento devendo sessões. E nem você pedindo, e nem você apresentando um modo mais facilitado de pagar. Não. Eu atendi um dia uma advogada de um órgão público, setor tributário, sei lá, uma coisa assim. Ela estava extremamente mal. O atendimento dela durou mais de 2 horas.
Quando ela foi passar o cartão não passava. Ela pegou os dados da minha conta e disse: vou transferir hoje, nunca mais. Concursos públicos. Então você percebe que nós estamos num país imaturo moralmente. E quando a gente pensa na legalização do aborto, nós estamos, sem percebermos, preparando um país, uma sociedade para enfrentar diversos flagelos. Porque depois que a gente banaliza a vida, depois que a gente banaliza o respeito, depois que a gente banaliza a responsabilidade sexual, porque nós não somos animais no cio, ou somos? A gente vai sair, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. A gente vai sair por aí mandando ver? Se engravidou, tiro. Isso é decadência. Isso é andar para trás. Isso é plantar a ruína social. Porque eu já atendi muitos clientes que souberam que os pais tentaram abortá-los. Mesmo que eu dissesse, eles tentaram abortar a gravidez, porque não tinham condições econômicas. Não que isso justificasse também. Mas essa ferida, essa marca, nunca sarou. A gente ajuda a pessoa a conviver melhor, mas fica uma marca. Porque nós temos necessidades do pertencimento. Nós temos necessidade de nos sentirmos importantes para os nossos pais. Nossos pais é a vida que a gente recebe. E quando a gente tem a sensação que eles não nos quiseram, a gente vive como se fosse visita na vida. É um dano psicológico muito profundo. Então, quando eu penso na legalização do aborto num país como o nosso, eu estou vendo ruínas familiares, deterioração moral, problemas para os pais, sofrimento para as mães que amaram tanto suas filhas e as veem entrando nessa linha do oba-oba. E quando eu penso no meu primo, eu penso que essa história é a legalização do crime. E quando legaliza uma coisa como essa, nós estamos dizendo que podemos ser os bandidos que nós quisermos, podemos fazer as maiores atrocidades que quisermos, porque é uma cadeia, começa por aí, né? Aí depois é tanta coisa. Então, eu creio que as regras sociais, as regras familiares, né? Porque eu fico pensando, a gente nasce numa família e por muitos anos somos dependentes dos nossos pais e por muito tempo eles tentam nos passar valores na medida do possível, porque ninguém é perfeito e todo mundo tem uma história e às vezes essas histórias têm muita dor. Então nossos pais fazem o melhor possível. E aí a gente entra numa faculdade cuja filosofia é o oba-oba e essa faculdade destrói tudo que essa família construiu. E aí esses filhos se empoderam e começam a enfrentar os pais como se eles fossem apenas incubadoras. A maior parte do sofrimento que a gente atende em clínica é justamente fruto das negligências, dos despreparos, das fatalidades da vida. E é fato que quando nós convivemos com pessoas preparadas, pessoas que são responsáveis, que são amorosas, empáticas, solidárias, são pessoas éticas, são pessoas cujas famílias vivem harmoniosamente, são famílias que se ajudam, são famílias que se apoiam. Então, eu gostaria mesmo de deixar essas palavras, porque a gente fala, eu quero um mundo melhor, eu quero ser feliz, mas quando você assiste uma novelinha que detona com a sua família, você não está plantando a felicidade. Quando você libera geral, entope o seu filho de dinheiro para fazer o que quiser, você está deixando de dar a ele um pouco de aflição, um pouco de angústia para plantar o que ele precisa. Porque se você não ensina a plantar, vai depender de você para sempre. Então, eu falo tudo isso para dizer que o sofrimento, ele nasce da irresponsabilidade, nasce do descuido, do despreparo, da estupidez, da arrogância, do egoísmo. O sofrimento nasce de tudo isso. Nasce de tudo isso. E quando eu penso no que é o antídoto para isso, é realmente cultivar a espiritualidade. Algo que nos faça pensar, algo que nos faça questionar a nós mesmos. Porque
Se você quer ser feliz, existem regras. Porque quando você comete ações irresponsáveis, você está plantando censuras para o futuro. E muitas vezes são censuras internas. Id, ego e superego, a estrutura que Freud identificou em nós. O superego é um juiz interno. Por mais frágil que seja, ele existe. E quando a gente pensa que em nome de ser feliz a gente pode sair fazendo o que bem entende, nosso superego está assistindo. Então, ele tem uma regra. O mal tem que ser punido. Então, quando você sai por aí se lascando para os direitos dos outros, se lascando para o sentimento, para a sensibilidade, para a inocência da criança, se você está pouco se lixando se o seu sócio está tirando do seu sócio o que é recurso dele, se você está desrespeitando seu patrão, se você está desrespeitando seus pais, se você está desrespeitando seus filhos, invadindo o espaço deles, se você está resolvendo tudo no grito, na violência, a fatura chega. Pode parecer discurso moralista, mas não é não. É um discurso de matemática, tá? E é um alerta também, porque todas essas questões, de certo modo, estão sendo infiltradas mentalmente, né, na gente. Elas estão sendo infiltradas pelos programas de TV. Em questão de músicas, por exemplo, quando a gente tá na fossa, há muito tempo que isso não me acontece, mas quando a gente está na fossa, a gente tem uma tendência a buscar músicas tristes. E quando a gente pensa nas músicas cujas letras falam de mágoa, de raiva, de vingança, a gente está produzindo uma auto-hipnose para ficar pior, sabe? Eu não vou usar os termos, né? Mas a gente vê a mídia chamando de heróis pessoas que estão fazendo coisas ridículas, a mídia promovendo músicas imbecis, letras banais, letras em termos de literatura, em rimas ricas, rimas pobres, músicas totalmente desprovidas das regras do que é poesia de verdade e cujos argumentos nos tornam mais animalizados, mais primitivos e que plantam em nós a raiva, a vontade de vingança, a indignação, enchendo a gente de orgulho, vaidade, né? A gente vê muito isso nas músicas atuais. Quando a gente pensa no pop internacional, o ritmo é histeria pura. É tanto grito, tanta percussão, é tanta agressão auditiva. Eu sinto muito pelo fato das gerações atuais não terem conhecido música antes, né? Quando eu estudava nas escolas, eles colocavam músicas clássicas na hora do intervalo, do recreio, para a gente ouvir músicas clássicas, que era uma técnica até de apaziguar as ondas mentais, deixar as crianças calmas. A gente ouvia valsas de Strauss, a gente ouvia músicas instrumentais suaves. E aquilo ensinou a gente a adestrar o ouvido. Você pode fazer um teste. Quando você assiste um programa de calouros para música, e tem os jurados ouvindo, você ouve a pessoa cantando lá no palco e você fica assim, uau, essa pessoa canta demais. E aí, quando você vê, ninguém bate a chavinha, aquela coisa de aprovação, e aí você vai ouvir os jurados e eles dizem, você desafina, você erra nos baixos, você não tem ritmo, porque os ouvidos dos jurados estão adestrados para a música. Eles têm uma percepção auditiva elaborada. Por isso, eu fico preocupada com a apologia ao lixo cultural, porque está treinando nossos ouvidos com coisas pobres e o nível de expectativa vai diminuindo. Quando eu fiz o curso de psicologia, existia na minha sala alguns colegas que viviam mais no barzinho da frente da faculdade do que na sala de aula. Cumpriam o mínimo necessário para não terem reprovação por frequência. Eu ficava assim, poxa, trabalhar com a mente humana é uma responsabilidade tão grande. Como pode essas pessoas perderem explicações tão importantes para a nossa formação? Tenho pena dos clientes, tenho pena das pessoas. Por isso que muitas vezes as pessoas começam terapias e desistem, porque estão diante de pessoas que tiveram grana para criar um ótimo consultório, muita publicidade, mas não tem bagagem para estarem ali. Porque nem tudo é aparência, né? Principalmente na hora que a gente vai assistir uma pessoa sofrendo. Então, eu gostaria de chamar a atenção para todas essas coisas. Eu acho que nós precisamos, porque quem sou eu para dizer que você precisa mudar sua forma de pensar ou que tenha que pensar como eu, né? Mas esse é um balanço que eu faço dos atendimentos que eu ofereço e do que eu vejo lá na frente. Se não houver um cuidado ético em tudo que a gente faz,
um respeito por tudo que a gente fala, por tudo que a gente coloca dentro de casa, pela omissão, pela negligência que cometemos diante dos nossos filhos, sobrinhos, alunos, nós estamos criando um mundo muito difícil lá na frente. Um mundo muito sofrido, muito triste. E a responsabilidade é nossa. Com a partida do meu irmão, eu fiz um grande trabalho de avaliação da minha vida e mudei muita coisa. E eu agora estou trabalhando de acordo com realmente o que eu acredito. E as pessoas que também acreditam nas mesmas coisas, a gente consegue fazer um bom trabalho. Sem dignidade, não há chance da gente melhorar a vida. Sem respeito pelas pessoas, pela hierarquia, não tem como a gente exigir respeito das outras pessoas. Ordem, equilíbrio, pertencimento. Todos nós precisamos nos sentirmos pertencentes para sabermos que o respeito pela sensibilidade dos outros é fundamental. Somos nós que estamos criando um mundo perigoso, inseguro. Somos nós. Não adianta a gente fazer ali uma ilha e colocar as pessoas boas do nosso coração, porque muitas vezes eu penso que as diferenças existem para que haja uma estimulação para a mudança. Toda como é que diz? Toda concordância, unanimidade é burra. É burra porque não há questionamento. Então, eu acho importante que cada um de nós olhe para dentro, identifique seus valores, sua força, tudo que já venceu e se reconheça como uma pessoa importante nesse sistema. O mundo é um sistema. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. A guerra está acontecendo e a gente vê a dor das pessoas. É muito importante a gente ter solidariedade. É muito importante a gente saber ser empático com a dor das outras pessoas. Se nós não podemos fazer nada por essas pessoas, podemos vibrar por elas, podemos enviar ondas de amor por elas. Nós podemos amaciar nosso jeito de ser e tratar melhor a nossa própria família. Nós podemos ser mais éticos na resolução das nossas questões. Porque o mundo que a gente quer começa na gente, né? É um lugar comum, mas é uma grande verdade. Então é isso o que eu tenho para dizer. Possivelmente não agradei muita gente, não agradei todo mundo e não tenho essa intenção. Absolutamente não tenho essa intenção. Mas é importante que, diante de todas essas coisas e diante do sofrimento que nós vivemos internamente, que a gente reaja e não deixe que as outras pessoas nos machuquem, nos oprimam, nos maltratem, porque existe uma dignidade em nós que precisa ser respeitada. E quando essa dignidade não é respeitada, nós precisamos reagir. Felizmente existe lei, ainda que não muito competente nesse país, mas existe lei que organiza a sociedade. E nós podemos nos valer. A partir do momento em que estamos corretos, do lado do bem, atuando da maneira correta, nós temos recursos para nos cuidarmos, para nos protegermos. E todas as faturas por todo o mal que as pessoas fazem vão chegar. Todas. Porque tudo na vida é colheita. Ok? Obrigada por ter me ouvido. É muito bom ter você aqui. Se você acha que tudo que eu disse tem coerência, assine o canal. Nos ajude a mostrar para os algoritmos que esse canal tem utilidade pública. E assim a gente faz uma troca bacana. Obrigada.